Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos que nos assistem. Sejam muito bem-vindos à nossa EBD de casa. Estamos ao vivo para mais uma lição 10. Vai falar sobre Isaías, quando a adversidade é a incredulidade, quando a adversidade é a falta de fé. E ela vai contar um pouquinho sobre Isaías. E eu te convido a estudar conosco. Te convido aí, você que está aí ainda se ajeitando, entrando aí, tomando seu café. Eu te convido a estar conosco, aprendendo mais, fortificando mais a nossa fé em Cristo. E aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Mas antes de nós entrarmos na lição, eu te convido a orar. Te convido aí a orar. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, porque nós estamos, ó Pai, falando contigo, ó Pai, dedicando as primeiras horas da manhã para falar com o Senhor, Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, estar com nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa estar com a minha vida, abençoando, ó Pai, essa lição, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai. Me pedir, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estar com os irmãos, ó Pai, que estão assistindo também a lição, ó Pai, que o Senhor possa estar falando, Deus, dos corações, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, fortificar a nossa fé em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus que nós choramos, amém. Então, como eu disse, a lição hoje, lição 10, tem por título Isaías, quando a adversidade é a incredulidade, As adversidades vêm por causa de pessoas, que com quem convivemos, vêm por causa das injustiças de líderes, de governantes, porém também nos acontece por ação de Satanás. A gente sabe que Deus permite, por permissão de Deus, Deus permite algumas coisas, que Satanás nos tente, mas claro que Deus ele nos envia provações específicas, para que os seus propósitos sejam cumpridos, Deus é como um olheiro e ele não se afasta, quando o fogo, o ouro está sendo refinado, ali no fogo. Ou seja, nós somos esse ouro, Deus é o olheiro, que ele nos envia a tentação, nós estamos no meio do fogo, mas ele não se afasta, ele está sempre ali vigiando. Ou seja, Deus ele não pode nos dar uma tentação, ou Deus não pode nos dar uma adversidade ou algo com que nós não podemos suportar. Então ele vai às vezes testar a nossa fé, vai nos dar algo, mas que ele sabendo que nós vamos conseguir suportar isso. Então, muitas das vezes é algo, o propósito de Deus para a gente, acontece algumas coisas na nossa vida que é o propósito de Deus e ele está ali do nosso lado, ele quer nos testar, ele quer ver a nossa fé, em determinadas situações. Então, Deus ele não fica longe. Toda adversidade pode nos acontecer e também pode nos acontecer algumas adversidades por causa da falta de fé, por causa da incredulidade. Então, que é o tema, da lição. Então, a gente entende que as adversidades acontecem por causa de pessoas com que convivemos, algumas injustiças de líderes e governantes. Às vezes a gente passa algumas adversidades por provações, que são provações de Deus para conosco, e também acontece por falta de fé, por causa da nossa incredulidade, tá? Então a gente começa a entender um pouco o instrumento do nosso estudo, que nós estamos estudando aí, esse trimestre todo sobre adversidade, Sempre tem uma causa, um motivo meio a essa adversidade, No tópico 1 da lição, vai começar falando assim: em alguns momentos a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós,
Isaías foi um profeta que viveu no seu tempo. Isaías começa a narrativa do majestoso capítulo 53 com duas perguntas. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? É importante essa pergunta porque a gente se remete ao chamado de Isaías. Quando... Nossa, hoje estou bem rouco, a minha voz está bem embargada, né? É importante a gente entender essas duas perguntas do capítulo 53, porque a gente se depara com o chamado de Isaías, quando ele é convocado pelo Senhor, no capítulo 6, né? Que ele vai de encontro e ele vê o Senhor. E aí a primeira pergunta que ele faz aqui é: quem creu na nossa pregação? Por quê? Porque quando ele está ali sobre o encontro de Deus, que ele fala que viu Deus, que viu o Senhor, né? E ele é de lábios impuros e tudo mais, e Deus ele purifica ele fala algo para o Senhor, ele fala: Senhor, eis-me aqui, né? Ele fala do que ele que vive em meio de pessoas de puros lábios, e ele tem puros lábios, o Senhor purifica ele, e ele fala: Senhor, eis-me aqui, né? Então ele está ali se perguntando: poxa, eu lá atrás eu dei o meu eis-me aqui, e agora eu estou me perguntando quem creu na nossa pregação, quem creu naquilo que eu tenho pregado, a quem foi revelado o braço forte do Senhor. O braço forte do Senhor aqui quer dizer do poder do Senhor. E Isaías também teve essa revelação, né, do poder do Senhor. Afinal, ele viu de fato o Senhor, ele teve visão dos anjos no céu louvando ao Senhor e ao Senhor, e por isso ele teve temor. Então, o braço forte, o poder do Senhor foi revelado a ele. E ele queria, quando ele disse, eis-me aqui, o desejo dele era que outras pessoas tivessem essa visão, a visão que ele teve do reino dos céus, a visão do braço forte do Senhor, a manifestação do braço forte do Senhor. E Spurgeon, o famoso pregador britânico, descreve o capítulo 53 de Isaías como uma Bíblia em miniatura do Evangelho e sua essência. Isaías expõe vigorosa e com muita magnificência o princípio da substituição, que só pode proporcionar esperança ao homem perdido. Ou seja, Isaías está expondo o poder de Deus que pode trazer esperança ao homem perdido. Capítulo de 53 de Isaías, ele expõe isso. Ele expõe a salvação, os planos de Deus, os propósitos de Deus para a vida do homem, né? E a revista continua dizendo: esse oráculo ao qual Isaías está a proclamar é tão maravilhoso que ele começa exclamando: quem creu nisso? Né? Quem creu na pregação? Quem creu no que ouvimos? A resposta, a verdadeira resposta para essa primeira pergunta é ninguém. A segunda pergunta se propõe a explicar, porque é assim: não pode haver crença sem que primeiro aconteça a revelação divina. Não há discernimento de quem o servo sofredor realmente é apenas... Peraí que eu me perdi. O servo sofredor realmente é apenas pela observação humana. E o profeta pergunta: a quem foi revelado o braço forte, o braço, né, do Senhor? O braço é uma metáfora, né, que fala sobre o poder, a onipotência de Deus. A pergunta é: quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Senhor seria assim? Ou seja, né, ele faz uma pergunta aqui, Isaías faz uma pergunta no texto e ele mesmo responde, né, com outra pergunta, né, falando que, olha só, quem creu, não há como crer se você não tiver encontro com essa revelação.
Ou seja, se você não tiver encontro com o poder de Deus, né? Eu e você, nós cremos em Cristo porque um dia nós tivemos um encontro com esse poder revelador. E nós, na verdade, temos todos os dias encontros com esse poder revelador. Nós podemos ver o poder revelador de Deus. E é isso que Isaías está falando no texto. A notícia foi propagada pelos profetas e homens santos anunciaram. Ela estava contida nas escrituras proféticas. A apresentação da mensagem foi clara. Entretanto, a mensagem caiu em ouvidos surdos. O povo mostrou-se rebelde e inflexível. A atitude deles era de orgulho e arrogância. O objetivo deles era acumular riquezas e confortos para si, né? Queriam um caminho que garantisse a vida mais fácil e negaram-se a confiar em Deus. Confiaram nas suas próprias forças, nas suas alianças com nações pagãs, né? Aí eu paro aqui um pouquinho para a gente comentar. Nós vemos que o humano, né, a sociedade, né, nós humanos, nós somos iguais. Porque quando eu estava lendo e estudando esse tópico, a gente se depara com o que nós vivemos hoje. Nós vivemos uma sociedade hoje que é arrogante, que é orgulhosa, que é cheia de si, que não quer depender de ninguém, principalmente de Deus, né? Deus, ele nos criou para sermos dependentes dele, para sermos criatura e co-participantes daquilo que ele criou, né? Que foi tudo o que nós vemos, né? Em Gênesis vai falar, né, quando Deus ele cria, ele vê que é bom, ou seja, ele vê que aquilo que ele fez é bom, né? A criação é boa. E ele nos dá essa criação e nos compartilha essa criação conosco para que nós sejamos dependentes dele e co-participantes dessa criação. Tanto que quando ele dá uma ordem a Adão e ele fala, olha só, agora você vai lá, dê nome aos animais, né? E participe, ou seja, participe comigo dessa criação, participe comigo daquilo que eu estou fazendo, né? Então Deus, ele compartilha conosco aquilo que ele está fazendo, né? E muitas das vezes nós, como humanos, nós não vivemos ou não queremos viver, achamos que nós somos a nossa autoconfiança, ou seja, nós somos confiantes demais em nós mesmos, que nós não entregamos essa dependência e não queremos viver desse modo, viver uma vida onde nós sejamos totalmente dependentes de Deus. E aí, com isso, nós começamos a buscar acumular riqueza, confortos para nós mesmos, buscamos algo terreno para preencher esse vazio que somente Deus pode preencher. Então, a gente vê que os povos antigos não eram tão diferentes da gente hoje em dia, né? Da sociedade de hoje em dia, né? Às vezes a gente fala, mas antigamente era diferente, tal. Não, a gente vê que o pecado, ele está tão arraigado, né, na nossa sociedade, que alguns erros eles se repetem, eles vão se repetindo ao longo da história humana, né? O que foi revelado era verdadeiro, mas foi tido como incrível. O servo foi rejeitado. Veio para que era o seu e os seus não receberam. João 1:11. Jesus, ele falando, né? Jesus é a revelação de Deus para o homem e ele foi rejeitado. Na época dele, ele tem sido rejeitado hoje por nós, né? Muitas das vezes nós rejeitamos a Cristo, nós mesmos, o povo dele, o povo que foi chamado, nós que aceitamos a fé, muitas das vezes nós o rejeitamos, deixamos ele de lado e deixamos de viver uma vida em experiência com ele, né? Sem essa revelação, quem acreditaria que esse indivíduo, com o seu nascimento e vida terrena, sua aparência inexpressiva, era o braço do Senhor? O poder do Senhor é o próprio Senhor em todo o seu poder. Ou seja, o braço forte do Senhor, o poder do Senhor, ele se manifestou e ele andou, né? Ele se tornou homem como nós. É aquilo que Paulo fala em Colossenses, se eu não me engano. Ele se esvaziou de si mesmo, né? Virou servo, veio para aqui, né? Servir a nós, servir
ser servo, e muitos de nós não prestamos atenção, muitos de nós hoje não temos prestado atenção que o amor andou entre nós, o Senhor andou entre nós, e o braço forte do Senhor tem se manifestado em nossas vidas, e muitas das vezes a gente não consegue prestar atenção nisso, né? O tópico 2 vai falar assim: a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos, né? A incredulidade é falta de crença em Deus, ou fé em Deus e em sua provisão. Ela está na raiz de toda a nossa insegurança em relação às promessas de Deus. Então a gente já começa a enxergar que a nossa incredulidade, ela é a raiz da nossa insegurança, né? Ela é a raiz, ela nos afasta da promessa de Deus, né? Nós já estudamos aqui sobre promessa de Deus, quando nós estudamos, se eu não me engano, na primeira lição dessa revista, né? Quando falava sobre Abraão, né? Sobre quando Abraão foi, Deus chamou Abraão para entregar ali em sacrifício seu filho, né? E Abraão creu no filho, né? Naquela palavra que Deus tinha falado, e foi ali sacrificar o seu único filho, né? E essa incredulidade hoje, né, nós não somos capazes de entender as promessas de Deus, ou as promessas de Deus, nós não conseguimos alcançar as promessas de Deus por causa da nossa incredulidade, né? Nós fazemos diferente de como Abraão. Abraão creu na promessa, Abraão creu que ele seria pai de uma idade avançada. Abraão creu nas promessas de Deus. Quando Deus mostrou para ele, falou: olha para os céus, tenta contar as estrelas, olha para a praia, para o mar, tenta ver a contar os grãos de areia, assim será a sua descendência. E Abraão ali já era de uma certa idade, e mesmo assim ele creu naquilo que Deus estava mostrando para ele. Ele creu naquilo que Deus estava mostrando para ele. E hoje nós não conseguimos acessar os propósitos de Deus, né, as promessas de Deus, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa insegurança em confiar nele, né? A incredulidade não é falta de compreensão intelectual, mas desobediência das ordens claras de Deus. Ou seja, nós não é algo que a gente às vezes, né, pensa ou quer fazer, mas é uma desobediência às ordens, os mandamentos de Deus. Ah, John, mas como eu posso desobedecer às ordens claras de Deus? Deixando de cumprir aquilo que está na palavra dele, deixando de ver aquilo que Deus está falando através da palavra dele, ou deixando de praticar aquilo que está na palavra dele. A incredulidade não afeta a fidelidade de Deus. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. A incredulidade não afeta a fidelidade de Deus. Paulo, ele vai já dizer isso em Romanos 3:3, que essa incredulidade a nossa incredulidade não afeta quem Deus é. Olha como Deus é incrível, né? Porque mesmo nós não cremos nele, né? Não termos essa fé nele, ela não afeta o caráter de Deus, né? Ou seja, nós não podemos afetar aquilo que Deus é. Deus é algo maravilhoso, né? Deus é poder para salvar, e isso não afeta, o fato de nós não crermos ou não afeta quem ele é. Porém, a nossa incredulidade afeta individualmente e nos impede de ver essa fidelidade, né? Muitas das vezes nós estamos sofrendo e passando por uma dificuldade e achando que Deus não tem sido fiel a nós por causa da nossa incredulidade. Às vezes Deus sempre é fiel. Como eu disse, a nossa incredulidade não afeta a fidelidade de Deus, mas a nossa incredulidade nos impede de ver a fidelidade de Deus, né? A nossa incredulidade, ela impede de termos acesso a Deus,
ela nos afasta de Deus, ela nos afasta das promessas, como eu já falei aqui. Podemos pegar, por exemplo, né, os israelitas, que por falta de fé deixaram de ver a terra prometida. Talvez hoje nos encontramos com a nossa fé abalada, e isso tem nos impedido de ver as bênçãos de Deus e a fidelidade dele nas nossas vidas. Então, talvez, né, assim como lá o povo israelita que não creu que Deus tinha algo para eles, que Deus estava preparando uma terra onde manava leite e mel, e as pessoas não creram nisso, e algumas pessoas não entraram, não foram capazes de entrar. Algumas, né, a gente sabe da história, eles rodaram ali durante 40 anos, era uma caminhada pequena, mas eles acabaram rodando 40 anos no deserto para poder entrar nessa terra, para poder desfrutar nessa terra. Ou seja, a primeira geração, aqueles que foram libertos do Egito, eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Somente a segunda geração, né, os filhos deles, que acabaram entrando na terra prometida. Então, muitas das vezes nós nos deparamos assim: Deus tem algo para nós, Deus tem promessas, Deus tem um propósito para nós, e a nossa incredulidade nós acabamos criando uma barreira através da incredulidade para acessar aquilo que Deus quer para nós. Irmãos, nós precisamos acessar aquilo que Deus tem para nós. Deus tem algo grandioso, Deus tem algo poderoso para mim e para você. Só que nós precisamos dar um passo de fé. Eu costumo fazer, quando eu falo sobre fé, quando eu penso fé, eu costumo pensar que é mais ou menos como um pulo de bungee jump, né? Você tá ali, né? Ou talvez um pulo de um avião sem paraquedas, que você tá ali, você se joga e você crê que você será resgatado, ou você crê que aquele paraquedas vai abrir, ou que a pressão lá vai te segurar. Eu costumo fazer essa seguinte paralelo, porque crer em Deus é mais ou menos isso. Não estou falando que é pular no escuro, mas é você crer, é você dar um passo onde você vai crer que você não está vendo aquilo que vai acontecer além, mas você crer que algo vai acontecer, né? Quando aí a gente vê aí pulo de paraquedas, você pula, né? A pessoa pula do paraquedas ali, às vezes pula e não está com nada. Daqui a pouco ela acredita que ela puxando acessando uma alavanquinha, o paraquedas vai se abrir e ela vai conseguir ali ter um pouso bom. E a nossa vida, né, com fé, de fé em fé, né, como já diz o poeta, é assim: nós vamos acessar a Deus acreditando que o amanhã a Ele pertence. O amanhã está nas mãos dele. Aquilo que a nossa vida está nas mãos dele. Nós vamos acessar, entrar e mergulhar nesse local de fé que é a presença de Deus, crendo que eu não tenho controle da minha vida, mas é Ele que vai controlar e é Ele que vai guiar a minha vida, né? A incredulidade também traz a desobediência. E é na desobediência que a incredulidade encontra suas expressões práticas. Entenda. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3:12. As boas novas não terminam quando somos convertidos a Cristo. Calvino disse: somos parcialmente não crentes ao longo de toda a nossa vida. Precisamos ouvir constantemente as promessas de Deus para contrabalancear as dúvidas e os medos que são naturais em nós. Ou seja, é natural às vezes nós duvidarmos, é natural às vezes vir alguma dúvida em nosso coração, mas nós precisamos praticar, nós precisamos entrar em profundo, acessar a presença de Deus e estarem sempre buscando a Deus para que o nosso lado, a nossa carne não sobressaia, nosso lado incrédulo não sobressaia, né?
como diz aqui o autor aos Hebreus, né? Que o nosso coração perverso não nos afaste de crer em Deus, não venha sobressair essa incredulidade, que o pecado, né, não venha a sufocar a nossa fé, não venha a sufocar aquilo, as maldades e as mazelas que nós vemos no mundo hoje não venham a sufocar a nossa fé. Tópico 3. Tópico 3 vai dizer assim: precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que, por meio de nós, as pessoas venham a conhecer o Senhor. Perseverar é ser constante, permanecer, persistir, continuar, conservar fé cristã, bíblica. Fé cristã bíblica é a crença ou atitude ou confiança em relação a Deus, envolvendo o compromisso de alguém com a vontade de Deus. Então nós pegamos aqui dois significados, né? Que a gente fala tanto sobre perseverar, mas muitas vezes a gente não sabe o que é esse verbo, né? E perseverar é ser constante, né? É muito interessante dois verbos aqui, né? Que fala, que são muito específicos para a gente. É ser constante, ou seja, é ser constante na presença dele. É permanecer firme na presença de Deus, né? É persistir quando tudo está difícil, quando tudo ao nosso redor diz que não, quando a gente já não tem mais esperança. É persistir e crer que Ele vai prover, que Deus irá prover, né? Mais ou menos como Abraão falou para o filho dele, quando o filho pegou e perguntou: pai, mas cadê o cordeiro? E ele vira e fala: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Irmãos, Deus está provendo. Aquilo que você está passando de dificuldade na sua vida, creia, porque Deus está provendo. Deus não te abandonou, Deus não te deixou de lado. Talvez a sua dor, talvez a sua dificuldade, talvez você esteja passando por um momento muito difícil. Você está ouvindo essa lição e está falando: John, mas está muito difícil, mas eu não consigo, eu não estou conseguindo caminhar, eu não estou conseguindo ver além do hoje, a minha situação é muito difícil. Mas, irmãos, eu quero te dizer, continue, que é um dos significados de perseverar. Continue, porque Deus proverá para si a sua bênção. Deus proverá. Assim como ele fez com Abraão. Nós temos vários exemplos na Bíblia, não só com Abraão, mas tantos outros profetas que perseveraram e tiveram fé em Deus, e ele foi fiel, né? Abraão, ele deu um passo de fé quando ele levou seu próprio filho ao cume para ser sacrificado. E talvez ele com medo, com dor no coração por sacrificar um filho ao Senhor, mas ele creu que ele estava devolvendo. Ele creu que ele estava devolvendo aquilo que Deus tinha dado a ele. Então Deus proveu para si um cordeiro. Deus proverá, irmão. Aquilo que você está passando, Deus proverá. Mas vamos continuar aqui. Em Hebreus 11 diz que a fé já estava presente na experiência de muitas pessoas no Antigo Testamento, como elemento essencial da sua vida espiritual. No Novo Testamento, a fé engloba vários níveis de compromisso pessoal. Então, a gente vê, né, como eu falei, né, os profetas, aqui a gente tem em Hebreus, no livro de Hebreus, os heróis da fé, pessoas que viveram pela fé, e ali Deus os honrou, Deus ali foi manifestado através da fé delas. E no Novo Testamento também, a gente não pode se esquecer de Estevão, que foi morto e apedrejado por crer, né, por crer no propósito de Deus na vida dele, e tantos outros profetas, a própria igreja primitiva, que entregava aquilo que eles tinham e repartiam aquilo que eles tinham, era um ato de fé, porque eles ali viviam em comunidade, e eles criam
naquilo que Deus estava fazendo, eles criam naquilo que Deus estava fazendo no meio do povo. Então, isso é bastante interessante. A gente vê que a experiência pessoal, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a fé ela já era presente, ela não é algo que só veio a partir do Novo Testamento, mas ela está presente em toda a Bíblia, né? Ela está presente em toda a Bíblia. A fé precisa crescer a cada dia, a semelhança de um músculo que se desenvolve quando esticado, malhado. Isso é bastante interessante. Desculpa. Isso é bastante interessante, né? Que a gente, quando está aí na academia, malhando, se exercitando, né? Seja fora da academia e coisa, né? A gente está sempre exercitando o músculo. E até mesmo estudando, a gente está exercitando, ó, o nosso músculo aqui, né? E isso é bastante interessante, porque quanto mais a gente exercita, quanto mais a gente vai exercitando esse músculo, malhando, né? Esse músculo vai aumentando e a gente vê as pessoas bem fortes, né? Que vivem na academia e tudo mais, e tomam suplementos, essas coisas todas. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com fé? Como é que eu vou aumentar a sua fé? Né? A fé ela pode ser aumentada pela oração. Ela é fortalecida pelo estudo da Bíblia. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ou seja, quando o nosso coração está suscetível, né, a gente, ao ouvir a palavra de Deus, então ela é aumentada através de ouvir e através de ler a palavra de Deus. Porque não basta só nós ouvirmos, porque senão a gente bota ali na pregação, assiste um estudo e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, isso é bom, isso é maravilhoso, mas nós precisamos ler por nós mesmos, nós precisamos ver com os nossos olhos aquilo que Deus fez na vida do povo dele e aquilo que ele quer fazer na sua vida. Ou seja, nós precisamos buscar, como eu disse, acessar a presença de Deus para que a nossa fé venha a ser aumentada. É como se nós... esse é o exercício. É a oração, é leitura, é oração, é leitura, é séries de oração e séries de leitura. 3 séries de 12 aí de leitura, 3 séries de 12 de oração, né? Fazendo um paralelo aí com a academia, né? Para que a nossa fé venha a ser aumentada, né? Ela cumpre-se quando nos submetemos diariamente ao Senhor, como eu disse, né? Vivemos pela fé e a fé vive pela prática. Billy Graham disse que a fé salvadora tem uma qualidade que distingue e é uma fé que produz obediência e motiva um estilo de vida. Ou seja, a fé ela vai nos impulsionar a viver algo diferente, a viver de uma vida diferente, né? Quando Paulo fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. E é sobre fé também que ele está falando, porque quando você vive uma vida de fé, você está em Cristo e você se torna uma nova criatura, o seu estilo de vida muda, a sua vida muda. Por quê? Porque você creu naquilo que te aconteceu, naquele encontro que você teve com Deus, e isso muda a sua vida, isso muda o seu entendimento, a sua vida dá um 360 e você muda a sua rota, você muda a sua direção e isso passa a ser o seu estilo de vida, né? Quando você crê e você acessa, você vira essa nova criatura, a sua vida muda e eis que tudo se faz novo na sua vida, né? Crer e obedecer andam lado a lado nesse prisma. Então testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos. Então é o que eu estava falando agora sobre ser nova criatura, né? Crer e obedecer são coisas que andam lado a lado, né? Você creu e você obedece os mandamentos, você obedece aquilo que está escrito na Bíblia e você passa a testemunhar, ou seja, você passa a viver aquilo que você está crendo. Você passa a viver aquilo que você está crendo. Isso é bastante interessante porque nós vivemos hoje num mundo
totalmente tecnológico, um mundo aí totalmente, né, virtual hoje em dia, e isso influencia muito nas nossas relações, influencia muito do jeito com que nós nos relacionamos, influencia muito no nosso jeito, né? Hoje a internet está aí, tem meme, tem isso, tem aquilo outro, e a gente vê, né, novelas, a gente vê séries, e isso influencia, né, no nosso jeito de se vestir, no nosso jeito de andar, no nosso jeito de falar, né? E a gente passa muitas das vezes a viver como alguns personagens de novela ou de séries que a gente vê, ou algum influenciador, que hoje a gente vive no mundo dos influenciadores, né? Pessoas que são pagas ali para influenciar pessoas através da rede social, através de uma opinião, e às vezes a gente se agarra muito a isso, e às vezes a gente se torna isso, né? Hoje a gente vive no Brasil ainda hoje, quando a gente fala de política, só existem dois lados, ou você é pró ou você é contra, né? E isso influencia muito na gente, às vezes isso se torna aquilo que nós somos. E essas coisas às vezes entram no lugar daquilo que onde nós deveríamos ser, que são pessoas que são servos, né? E quando ele fala que testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos, né? Nós precisamos testemunhar, nós precisamos ser pessoas que têm fé e pessoas que têm um relacionamento com Deus, né? Nós precisamos ser essas pessoas, não pessoas influenciadas por os influenciadores desse século, mas nós precisamos ser pessoas influenciadas pela palavra de Deus, né? E quando ele fala aqui que é algo que somos, nós precisamos ser isso. Não testemunhar, não vestir uma capa de crente, mas sermos pessoas lavadas e remidas pelo Espírito Santo, pessoas que realmente tiveram um encontro com Ele, realmente tiveram um encontro com Deus. Esses dias nós estávamos conversando na juventude, e é interessante quando a gente olha para a vida de algumas pessoas que tiveram um encontro com Jesus na Bíblia, né? A gente pode aí listar Zaqueu, a gente pode listar a mulher samaritana, a gente pode listar a mulher que lavou os pés de Jesus, e eu vou pegar dois exemplos, né, que eu gosto muito, que foi o Zaqueu e a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela teve todo aquele diálogo com Jesus, né, tudo aquilo que a gente já sabe, a gente já conhece, mas o interessante é que ela entrou num diálogo de um jeito e ela saiu de outro. Ela entrou num diálogo, Jesus falando para ela: olha, você já teve 5 maridos e aquele que você está também não é seu. Ela entrou num diálogo assim e saiu anunciando Jesus para a cidade. Ela saiu anunciando uma nova vida, um estilo de vida. Olha só, ela falou para as pessoas: olha só, eu tive um encontro com aquele que revelou todas as coisas da minha vida. De fato, ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E Zaqueu também. Zaqueu, ele saiu, ele entrou no diálogo com Jesus, ele entrou no encontro com Jesus como um cobrador de impostos, como uma pessoa corrupta. E ele saiu desse encontro com Jesus sendo uma pessoa que restituiu, uma pessoa lavada e remida, uma pessoa arrependida dos seus pecados. Irmãos, nós precisamos ser pessoas arrependidas daquilo que nós estamos fazendo, do nosso pecado. Nós precisamos ser pessoas com os corações gratos e voltados para Deus. Nós precisamos ser pessoas com o coração quebrantado. Eu lembro de mais um encontro com Jesus que foi, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas está em João também, né? Quando ele pergunta a Jesus sobre como ele deveria herdar o reino de Deus, ou como ele deveria ali ser uma nova criatura, e Jesus vira para ele e fala: olha, aquele que não nascer de novo não pode ser uma nova criatura.
e ele tem um encontro ali com Jesus e ele começa a conversar e Jesus começa a explicar para ele aquilo que é ser uma nova criatura. E ele de fato, ele deseja ser uma nova criatura. Ou seja, Jesus, ele deseja com que nós hoje sejamos novas criaturas. Deseja ser algo que nós venhamos a não testemunhar aquilo que nós estamos nos tornando, mas nós podemos ser aquilo que Jesus é. Servos. Aquilo que Jesus é. Filhos. Aquilo que ser mais parecidos com Cristo, pessoas mais parecidas com Cristo. Nós, como eu disse no começo da lição, nós precisamos acessar a fé em Cristo Jesus, cessar o lugar celestial, cessar o lugar com o encontro com Deus, para que nós possamos não testemunhar aquilo que Deus está fazendo, mas sim ser aquilo que Deus está fazendo, ser a mudança daquilo que Deus está fazendo no mundo. Irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos ficar com essas palavras e que no nosso momento de fraqueza, no nosso momento de incredulidade, nós possamos acessar a Deus, acessar a palavra de Deus, acessar a Deus em oração. Quando bater o desespero, quando achar que a nossa vida já não vale mais nada, quando achar que nós estamos perdidos, irmãos, feche seus olhos e se derrame aos pés do Senhor. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Feche seus olhos e acesse a Deus. Busque a Deus em tempo e fora de tempo. Acesse a palavra de Deus para que a sua fé cresça, para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida. Deus nos abençoe e nós temos um restante de dia aí abençoado. Se você puder mais tarde, esteja na igreja. Eu não vou poder estar, alguns irmãos já sabem, eu apresentei alguns sintomas de Covid, eu e a Suzane, e nós estamos de quarentena e eu já fiz o teste, até mesmo para voltar a trabalhar preciso de fazer o teste, e eu estou esperando o resultado, mas graças a Deus eu estou bem, meus irmãos podem ver, estou bem, só fiquei mesmo sem sentir o gosto e cheiro, mas estou muito bem, graças a Deus, não afetou, Suzane também está muito bem. E se cuidem, irmãos, se cuidem, porque a gente sabe que essa doença não é fácil para algumas pessoas. Talvez algumas pessoas sejam, não, mas eu sou novo e tudo mais. Para mim vai apresentar alguns sintomas, mas o nosso medo às vezes é levar para alguém que tem a saúde frágil. Então, se cuidem. Se você puder amanhã, mais tarde, esteja na igreja louvando a Deus. Se não puder, o culto vai ser transmitido. Esteja também ali com o coração louvando ao Senhor. Orem por nós, orem aí pela nossa igreja. Hoje também, o segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. Não vamos esquecer desse livro sagrado, para nós, as escrituras sagradas. E Deus nos abençoe, tá? Tenha um ótimo restante de dia, um ótimo restante de domingo, e em breve nós estaremos juntos aí louvando a Deus, e até domingo que vem, tá? Deus nos abençoe.